Olá, pessoal. Bom dia a todos. Finalmente estamos online. Aqui é o Alexandre Escucel, editor da revista Mundo Gel, atual coordenador dos eventos promovidos pela Mundo Gel Drone Show. Começo pedindo desculpas pelo atraso, tá? A gente teve um probleminha com a conexão com o YouTube, né? Não sei se vocês sabem, mas essa ferramenta faz um link direto com o YouTube, como se fosse uma transmissão ao vivo. Então, às vezes, acho que a nossa ferramenta teve algum probleminha com essa conexão com o YouTube e daí a gente demorou para resolver o problema, mas estamos aqui começando finalmente às 11h14 da manhã de quarta-feira, dia 24 de fevereiro de 2016. Duas boas-vindas a todos. Muito obrigado. Já somos mais de 600 pessoas online, uma grande audiência, e espero que vocês aproveitem bem esse evento que preparamos para vocês hoje, em parceria com a empresa Imagem, né? A Mundo Gel fez uma parceria muito legal neste ano com a empresa Imagem para trazer alguns eventos online gratuitos a todos vocês, né? O tema será então a democratização da análise espacial, né? Começando aí uma série de eventos online, e será então análise espacial para todos, mas quem vai falar mais vai ser o Caio Victor, o nosso palestrante de hoje, desta manhã, tá bom? Bem, pessoal, eu vou compartilhar com vocês alguns recados iniciais, algumas recomendações para que o evento transcorra da melhor forma possível, e depois a gente já inicia a palestra de fato, tá? Então eu vou compartilhar aqui o meu PowerPoint com vocês para dar essas dicas iniciais. Então, pessoal, a dinâmica é muito simples. Sei que muitas pessoas já participaram conosco várias vezes, né, dos webinars Mundo Gel, mas tem gente que ainda não conhece essa ferramenta aqui, né? Ela é uma ferramenta um pouquinho diferente da que a gente aqui no Mundo Gel usa duas ferramentas de transmissão de eventos. Essa ferramenta é um pouquinho diferente, ela usa o Hangout do Google, né? E como eu já falei, faz uma transmissão ao vivo do YouTube. Mas a dinâmica é a mesma, né? Vocês irão ver a tela do palestrante, assim como estão vendo o meu PowerPoint agora, e irão ouvir o áudio, a voz do palestrante, né? Depois da palestra, a gente vai ter um bate-papo com o Caio Victor, da Imagem. Então, vocês estão convidados a mandar as suas perguntas e os seus comentários através da ferramenta de chat, né? A gente consegue ler todas as perguntas aqui, e depois que o Caio encerrar a palestra, a gente vai fazer um bate-papo com ele, responder algumas perguntas de forma verbal, tá bom? Alguns lembretes. A gente está gravando esse seminário online, ele fica disponível para todos logo após o encerramento, né? Depois de mais ou menos umas 3 horas, a gente vai verificar se não teve nenhum problema com a gravação, e a gente manda por e-mail a vocês essa gravação do webinar, tá bom? E também todos que se conectaram vão receber os certificados de participação, que serão gerados aqui pela Mundo Gel, tá? Em formato PDF e enviado ao e-mail de vocês a partir da semana que vem, tá bom? Então, pessoal, para conversar um pouquinho hoje com a gente sobre análise espacial ao alcance do usuário final, está o Caio Victor. Ele é especialista técnico da Esri, graduado em Geografia pela UFF e pós-graduando em Sistemas de Informação na PUC do Rio de Janeiro. O Caio possui conhecimento adquirido ao longo de 7 anos, já usando a tecnologia Esri, e tem experiência em vários temas, como cartografia temática, análises espaciais com foco no planejamento urbano e regional. O Caio Victor faz parte do time de marketing da Imagem e atua na promoção e adoção da plataforma ArcGIS para o público brasileiro. Bem, pessoal, eu agradeço já, como eu já falei, a atenção de todos, agradeço a participação de todos nesse momento. Eu vou ficando por aqui na minha apresentação inicial. Já somos 618 participantes. Como eu já disse, desejo a todos um excelente evento e qualquer comentário, qualquer pergunta, utilize o chat e mande para nós, tá bom? Caio Victor, obrigado pela sua atenção, obrigado por estar conosco nesta manhã. Desculpe pelo atraso, mas agora já estamos online aí para todos os 620 participantes. Então eu deixo a palavra aberta a você agora. Se precisar de mim, estarei à disposição a todo instante, tá bom? Caio, uma excelente palestra. Obrigado a você, obrigado a todos. Bom dia a todos. Obrigado pela introdução, Alexandre. Muito obrigado também ao Mundo Gel por dar essa oportunidade para a gente participar e falar um pouco de análise espacial, como que isso tem mudado, como que ela tem se tornado mais acessível para cada vez mais pessoas dentro de uma organização poder usar análise espacial, né, poder colaborar e contar com o poder da geografia para melhorar o seu próprio negócio, tá? E queria agradecer a presença de todos vocês
620, espero que a gente tenha cada vez mais pessoas participando. Eu estou acompanhado do meu colega Ricardo Croft, ele está acompanhando o chat de vocês. Fiquem à vontade para fazer perguntas a qualquer momento, a gente vai selecionar essas perguntas e as que forem possíveis de serem respondidas no momento a gente responde, as que forem necessárias deixar para o final, a gente deixa para o final, mas igualmente responderemos a todas elas. Deixa eu compartilhar minha tela com vocês para a gente começar a apresentação. Bom, como o Alexandre já introduziu, eu trabalho para a Imagem. A Imagem ela é uma empresa que já está há 30 anos trabalhando com soluções de inteligência geográfica. Nós, além de trabalharmos com serviços de mapeamento, geoprocessamento, somos distribuidores exclusivos da ESB e usando essa tecnologia a gente tem criado soluções específicas para diversas indústrias do Brasil todo, tá? E eu queria deixar para vocês a informação e até convidá-los, o Croft pode colocar para vocês aí no chat o link do nosso site. Esse ano a gente está completando 30 anos, então nós iremos promover uma série de ações de aniversário, no qual a gente vai querer contar muito com a participação de vocês, tá? Então acessem o nosso site, o img.com.br, e acompanhem a gente, vai vir muita coisa legal aí para vocês ao longo do ano. O tema da minha palestra é análise espacial ao alcance do usuário final, ou análise espacial para todos. E o meu principal objetivo é desmistificar um pouco, apresentar para vocês que muitas das ferramentas de análise mais utilizadas ou mais importantes para a gente começar a aplicar a geografia, a análise geográfica no dia a dia das empresas, para ajudar a resolver problemas, a responder uma série de questionamentos, elas estão realmente ao alcance do usuário que não necessariamente tem um conhecimento profundo na área de geo. E minha ideia é apresentar um pouco para vocês alguns cases de como elas podem ser usadas, vocês sentirem um pouco que de fato está bem mais fácil de utilizar. Eu quero começar, e a gente vai ter alguns outros momentos de interação como esse, a trabalhar com algumas enquetes para a gente conhecer um pouco melhor vocês e até direcionar um pouco mais a apresentação. Então, em breve vocês vão notar, à medida que eu for lendo a pergunta do próximo slide, que vai aparecer na tela de vocês do lado direito um box para vocês poderem optar entre as 4 opções da pergunta que eu vou soltar para vocês agora. Eu queria saber de todos os participantes se vocês utilizam análise espacial para resolver algum problema que vocês têm na empresa de vocês, na universidade, para quem é autônomo, trabalha com consultoria, enfim. Dá uma visão para a gente do quanto que vocês usam a análise espacial. E aí a gente vai contar com 4 opções, uma pergunta para uma única escolha. Eu peço que vocês marquem uma delas. Se vocês usam com frequência, se vocês usam raramente, se vocês não usam hoje, mas gostariam de usar, porém é necessário que a empresa enxergue esse valor. E se vocês não usam por falta de conhecimento ou de ter software ou ambas as coisas. O chat já deve estar disponível para vocês, a gente vai dar uns segundos para vocês responderem, uns 30 segundinhos, tá? E eu quero que vocês colaborem e façam perguntas focando no seguinte: a análise espacial não ficou só fácil, ela ficou fácil de usar e ficou fácil de compartilhar os resultados. Então usem isso como força para agregar esse valor aonde vocês trabalham, mostrar que é relevante sim, é fácil de usar, várias pessoas podem usar, ela nem sempre vai requerer um conhecimento extremamente profundo, então você pode dividir aí seu trabalho para cada um. Você tem uma necessidade diária de fazer análises mais simples, você não precisa onerar um especialista para fazer isso, né? E para quem tem problema de conhecimento ou software, a gente também está aqui para dar para vocês condições de utilizar isso. A gente vai encerrar a enquete, compartilhar o resultado com vocês. O Croft vai maximizar aqui para mim, para a gente poder ver um pouco o resultado. Então, a gente teve 57%, perdão, das pessoas que participam, ótimo, utilizam frequentemente, então levem a palavra do que a gente vai mostrar para vocês aqui para outras pessoas que poderiam usar, mas não estão utilizando. Algumas utilizam raramente,
Então, talvez eu consiga dar alguns insights para vocês de onde vocês poderiam usar a análise espacial que vocês não estão usando. E um número bastante ínfimo, né? 5% não tem, a sua empresa não vê relevância, então vamos converter isso. E por último, 19%, que são pessoas que ou por falta de conhecimento, treinamento ou de ferramenta para utilizar a análise espacial, a gente também vai apresentar para vocês caminhos de se habilitar a utilizar e aplicar a análise espacial no dia a dia de vocês. Para introduzir o tema, eu trouxe um diagrama bem simples, mas é um processo que às vezes a gente nem para pensar que faz ele, para quem já está habituado a usar análise espacial aí no dia a dia. Para quem não está, vejam o quanto que esse processo é natural, né? Todos se deparam com perguntas ao longo do seu dia a dia de trabalho, né? Recebe um relatório ou recebe uma planilha Excel inundadas de informações e vocês têm algumas perguntas simples. Legal, eu tenho todo o registro dos imóveis que a empresa tem, mas em que tipo de área eles estão localizados, ou qual o custo de manutenção, e como que eu espacializo isso, e como que eu entendo se vai ser interessante eu trocar de propriedade, enfim. A gente se depara com N perguntas. Com análise espacial, a gente consegue dar o passo seguinte de falar, beleza, para essa pergunta que eu tenho, se eu usar a análise X, eu vou conseguir obter uma resposta para essa pergunta ou para as várias das perguntas que eu tenho. E aí eu realizo a análise, com o resultado que eu tenho eu interpreto, ele vai me ajudar a tomar uma decisão, né? A gente faz análise ultimamente ou várias análises para conseguir ter mais informações para uma melhor tomada de decisão, e no final não basta só eu tomar a decisão, eu tenho que comunicar a minha decisão e com base em que eu tomei essa decisão. Então, esse passo de compartilhar a informação que foi produzida através do processo de criação da análise, interpretação dos resultados, ele também é fundamental para fechar o ciclo. E isso é um passo a passo que os sistemas de informação geográficas tornaram muito simples. E vocês vão notar que isso é um fato ao longo da nossa apresentação. A gente vai trabalhar da seguinte forma no nosso webinar. Eu vou sempre focar em dar uma visão para vocês de alguns padrões, tá? Então, eu dividi o processo de análise espacial, ou os tipos de análise espaciais, em padrões. Aqui eu trouxe 5 padrões. Desses 5 padrões, a gente vai olhar para 4, que eu entendo que são sim e devem estar acessíveis para o usuário final. O de previsões a gente vai falar rapidamente dele, mas é um cenário no qual é importante fundamentar um conhecimento aprofundado, porque a gente entraria, né, em análise espacial, então ele não vai ser alvo de demonstração hoje, mas eu vou falar um pouco deles para vocês, e se for de interesse, se manifestem, a gente pode trazer uma apresentação para vocês com foco em análise de estatística espacial sem problema nenhum, tá? Num outro momento. Então, começando pelo principal e o básico, o onde. Toda vez que vocês se depararem ou se deparam com uma informação que tem uma componente espacial, o endereço, pode ser rua, pode ser nome de cidade, uma coordenada geográfica, algo que habilite a gente a localizar ele no espaço. Uma das primeiras perguntas que a gente faz é entender como aquela localização afeta ou qual a ligação que aquela localização tem com aquele dado que eu tenho, né? Isso é crucial, tá? E aí, para a gente entender como que isso se aplica, tá? Se localizar, criar essas relações entre lugares e ver como que o onde atinge, eu trouxe para vocês uma demonstração, eu vou começar com ela, que, deixa eu pegar a abinha que a gente está trabalhando aqui, que vai ser uma comparação, já deve aparecer para vocês, senão eu vou ter que recompartilhar minha tela, só um instante. Opa, está aparecendo para vocês. Que é uma comparação do seguinte. Aqui eu estou no portal de dados abertos da Prefeitura do município do Rio de Janeiro. Tá? Isso aqui é livre, qualquer pessoa pode entrar e baixar informações. E eu baixei uma camada contendo a localização das escolas que são mantidas pelo governo federal, mas que ficam localizadas no município do Rio de Janeiro. Aqui eu tenho várias opções, eu baixei um shapefile, tá, para cá. Na verdade, desculpa, eu baixei uma planilha, vou mostrar já para vocês no Excel essa planilha, tá?
E eu também peguei algumas informações aqui de localização de unidades do Corpo de Bombeiro. Muita gente deve se deparar com esse trabalho braçal de copiar e colocar. Eu já adiantei um pouco esse trabalho para a gente. E a pergunta que eu tenho, a pergunta da qual eu vou partir, é a seguinte: é muito importante quando a gente pensa em plano de contingência e fala de escolas, por exemplo, hospitais também têm esse tipo de planejamento. Se acontecer algum tipo de incêndio ou qualquer outro caso de emergência no qual a gente precisa acionar os bombeiros, essas escolas elas estão cobertas? São escolas federais, são escolas grandes, unidades que têm um alunado bem significativo. Então é fundamental que a gente tenha a noção do nível de cobertura que elas têm. Então a pergunta que eu vou querer responder aqui é: todas essas escolas, eu tenho unidades do Corpo de Bombeiro a pelo menos 15 minutos de distância que eu consigo atender? Então, para responder essa minha pergunta, eu tenho essa tabela aqui, com o endereço de unidades do Corpo de Bombeiro, e eu tenho a minha tabela que eu baixei lá do portal de dados abertos da Prefeitura, que já vem com Latilong. Tá? Primeiro passo, esse é o Excel que todo mundo conhece, porém, com a tecnologia Esri, a gente tem a possibilidade de contar com uma aba a mais que me permite adicionar um mapa e espacializar essas tabelas nesse mapa. Então, quando eu crio essa unidade, ele vai carregar para a gente uma janelinha nova. Eu já deixei uma janelinha nova dessa pronta para vocês, para a gente agilizar o nosso processo, que é essa daqui. Deixa eu expandir ela para vocês conhecerem. É uma janela dinâmica, tá? No qual eu conto com a possibilidade de trazer dados. Então, aqui eu já espacializei para vocês verem como é que é, mas eu vou fazer um exemplo. Então, eu peço para adicionar dados do Excel aqui em cima nessa opção. Ele vai carregar para mim todas as planilhas que eu tenho, todas as tabelas que eu tenho setada dentro do Excel, tá? E com essa informação, ele vai me perguntar: olha, você tem latitude ou longitude? No caso lá das unidades do Corpo de Bombeiro, eu estou trabalhando com endereço. Eu digo para ele que são todos os endereços do Brasil. E ele já indicou para mim, percebeu que tem uma coluna endereço, uma coluna cidade, uma coluna estado e uma coluna CEP. Eu digo que é isso mesmo, a estrutura do dado, e eu escolho uma simbologia, eu posso alterar isso aqui depois a qualquer momento, e peço para ele adicionar. Tá? O que é legal de vocês saberem, junto da solução eu tenho uma camada de dados com cobertura para o Brasil inteiro. Então ele vai usar essa camada de dados com informação de endereçamento para fazer a geocodificação. Como é que ele controla isso? Né? Como eu posso ter pessoas que vão fazer localizar 27 endereços, mas eu tenho gente que pode localizar muito mais do que isso. Ele me dá uma prévia, eu trabalho com o conceito de créditos. Então aqui ele está dizendo, olha, para esse número de geocodificações que você vai fazer de transformação de endereço para ponto no mapa, você vai gastar apenas 2 créditos de serviço. Tá? E eu tenho esse saldo aqui disponível na minha conta. Você sempre sabe o quanto você vai estar gastando. Ele processa e pronto. Eu tenho plotado no mapa todas aquelas unidades e ele traz para mim os atributos os mesmos que estão lá na tabela. Tá? Eu já tinha uma mesma unidade aqui. Eu vou deixar ela aqui escondida e vou habilitar as anteriores. O que é o passo que eu falei para vocês que eu gostaria de fazer? Que eu vou apresentar aqui a opção. Deixa eu renomear para a gente não confundir. Isso aqui é a original. A gente vai trabalhar com a que eu acabei de plotar. E aí eu vou dizer para ele, olha só, eu quero que você localize para mim o próximo seguinte. A partir de cada uma dessas escolas, e aí eu seleciono qual que é a área que eu quero trabalhar. Então, a escola mais a oeste está aqui. Seleciono todas elas. No próximo ponto, eu vou dizer para ele, olha, você vai considerar o tempo, e eu quero que você crie para mim anéis de distância de 15 minutos a partir de cada uma dessas escolas, e diga quem são as unidades do Corpo de Bombeiro que você consegue alcançar quando você faz isso. Vou pedir para ele salvar para a gente, ele vai criar outra área daquela. E ele imediatamente vai criar para a gente essa
informação, ele criou essas áreas de serviço, e eu posso, inclusive, pedir para ele selecionar no Excel. Então, vejam o que ele fez. Ele selecionou para mim aqui no mapa todas as unidades do Corpo de Bombeiro que atendem alguma escola, e se eu vier aqui no nosso mapa, eu consigo ver as áreas de serviço a partir de cada uma das escolas. Então, vejam só, essa escola em 15 minutos, claro que a gente está falando de carro, ela abarca toda essa área aqui. Eu tenho até mais de uma unidade do Corpo de Bombeiro, vocês vão notar, que eu conseguiria utilizar para atender caso houvesse alguma emergência nessa escola. Beleza, fiz o fluxo, respondi a minha pergunta, tenho a análise pronta. Próximo passo é eu compartilhar essa informação. Então, quando eu compartilho essa informação, quando eu clico aqui, ele cria um slide novo para mim no PowerPoint. Então, eu vou mostrar aqui para vocês o que ele criou. Vou jogar minha apresentação para cá para vocês verem. Ele tem a opção de colocar... Isso aqui é uma imagem estática do zoom que eu dei, mas eu tenho uma outra coisa que eu posso fazer também. Eu posso pedir para ele adicionar esse mesmo mapa de modo dinâmico. Também no PowerPoint. Vou fazer uma apresentação com um relatório ou algo do tipo e quero apresentar isso dinâmico. Eu venho aqui, peço para ele abrir o mapa para mim. E claro, a gente conta com a conexão da internet como sempre, mas está aqui o nosso mapa dinâmico, com todas as camadas que a gente criou. Ele vai criar mais esse slide para a gente, vocês viram que apareceu um slide novo aí. Eu vou sair do modo apresentação que eu estava e vou apresentar direto esse para vocês conhecerem. E vou lá, se eu clicar aqui no botão de play, ele vai começar a carregar esse mapa e eu vou ter a possibilidade de navegar nesse mapa dinâmico. Ele acabou de carregar, então, além de dar zoom, como vocês podem ver, eu também consigo ter o mesmo comportamento de vir num ponto e pedir para ele exibir a pop-up. Então, vejam, a gente facilitou o processo de compartilhar essa análise que você acabou de fazer. Então, primeiro ponto aqui, né? Todo mundo sabe mexer no Excel e todo mundo sabe mexer no PowerPoint. Então, é o tipo de análise que é bem corriqueira e eu acredito que muitos de vocês tenham essa necessidade ou conheçam pessoas dentro da empresa de vocês que têm também, né? Então, vamos voltar aqui para a nossa apresentação e a gente matou um pouco como fazer uma análise fácil, mais objetiva e bastante relevante de entender onde a relação entre dois ativos, né, num mapa, tá? E isso gerou para a gente, poderia gerar um plano de contingência. Claro, é um insumo apenas, né? Tem muito mais para fazer, mas a gente já consegue começar, principalmente numa situação de emergência. Um outro exemplo que eu quero dar para vocês. É importante, ali a gente fez uma relação simples, a gente ir um pouco além. Em muitos casos a gente precisa determinar a ocorrência de vários fenômenos num mapa. Então, pense em um exemplo, que é o que a gente vai trabalhar aqui. Eu tenho uma série de obras acontecendo no país inteiro, e simplesmente de plotar a localização dessas obras no mapa, isso não vai me ajudar a entender a proporção delas. Essa proporção é adequada? Eu estou cobrindo de fato os estados de forma igualitária, de acordo com a quantidade de população ou a quantidade de pessoas carentes por aquele tipo de obra que está sendo realizado. Então a gente precisa usar algumas ferramentas de análise espacial para de fato relacionar aquele fenômeno, aquele ativo que eu espacializei com informações do contexto geográfico no qual ele está inserido, né? Entender se são coincidências ou enfim, né? E aí, para ilustrar um pouco isso, que é o exemplo que eu vou fazer para vocês, a partir da seguinte pergunta. Eu peguei no site da Indy, no visualizador da Indy, eu vou colocar ele aqui para vocês verem, só um minuto, uma camada com informações, para quem não conhece, esse é o visualizador da Indy, da Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais, isso é mantido pelo IBGE, e ele disponibiliza uma série de camadas. E eu peguei uma com informações de assentamentos precários ou
enfim, são áreas que houveram construções para fins habitacionais, mas que por algum motivo não receberam infraestrutura adequada para o seu funcionamento e que foram atendidas pelo PAC, Minha Casa Minha Vida, ambos os projetos, né, com obras de urbanização para que esses assentamentos se tornassem melhor habitáveis, tá? Aqui eu tenho uma opção de baixar um shapefile dessa camada, foi o que eu fiz, tá? E eu subi essa informação para o ArcGIS Online. Então, o que eu tenho aqui para mostrar para vocês? Eu tenho essa camada que eu acabei de falar que eu subi, aqui é a localização dessas obras, tá? Só trouxe um shapefile para cá, e ele traz todas as informações, normalmente, tá? E eu tinha uma camada com o limite de unidades da federação, tá? E algumas outras informações populacionais, por faixa etária, população total, tudo bem? E o que eu realizei? Aqui no ArcGIS Online, essa interface bem simples que vocês estão vendo, intuitiva, eu tenho uma opção de realizar um número bastante significativo de análises. Então, quando eu clico aqui na opção Análise, ele abre um menu para mim, as análises estão agrupadas por tipo, e eu posso realizar uma análise de agregar pontos. Então, como eu falei para vocês, da forma como eu visualizo esses pontos, eles não ajudam muito. Mas e se eu agregar esses pontos por estado? E fazer algumas relações, por exemplo, com o número de obras para assentamentos precários pela quantidade da população. Eu posso trabalhar até por faixa etária se eu quiser. Então, foi o ponto que eu fiz, eu rodei essa análise aqui, tá? Configurei, quando eu executo a análise, ele vai rodar isso usando o processamento na nuvem, tá? E eu já tenho esse resultado pronto aqui, para a gente agilizar um pouco o nosso processo. O que foi o output que ele me deu? O output que ele me deu foi pegar essa camada de limite e acrescentar nela a informação de quantos pontos de obra eu tenho. Com isso, o que eu consigo fazer? Eu consigo tematizar esse mapa. Eu venho aqui nessa opção, perdão, essa camada. Eu fui na de pontos, deixei na camada certa, que é de assentamentos. E eu digo, olha, eu quero que você exiba para mim a informação da contagem de pontos, são essas obras que a gente está vendo no mapa, só que eu quero que você faça o seguinte, eu quero que você divida essa informação pelo contingente populacional, total de população por estado. Ele vai normalizar essa informação para a gente, tá? No momento que ele faz isso, eu posso escolher quantas classes, eu posso escolher o número, qual o formato estatístico, porém, se eu não tenho esse conhecimento, ele já indica para mim qual que é a melhor opção automaticamente, tá? Sem nenhum problema. E aí, para vocês terem uma visão melhor do que eu estou falando, se eu desabilitar a camada de pontos, a gente tem um mapa temático e uma forma muito mais simples de entender o seguinte, que as cores mais escuras, a gente teve um número de obras sendo realizadas bem mais significativo em relação à quantidade populacional. E vocês vão notar que, apesar da gente estar lidando com espaços de população menores aqui, os que se destacaram mais, a gente tem lugares, né? Vou pegar a contagem porque isso é importante. Eu tive 163 obras no estado de São Paulo, mas é o estado mais populoso, eu tenho 44 milhões de habitantes aqui. Então, mais uma vez, aqui é fundamental para a gente entregar um relatório e responder uma pergunta rápida. Nossa, a proporção de obras que foram realizadas pelo PAC por habitante, ela foi significativa? Bom, olhando o Brasil, a gente sabe que, por exemplo, no estado de São Paulo, não necessariamente se a gente olhar por habitantes. Poderia ter o que aqui que era mais expressivo? Qual é a quantidade de pessoas sem teto por estado? E usar isso como relação. Eu fiz isso direto aqui, num ambiente só, gerou essa informação para mim. Eu posso pegar essa informação e compartilhar ela. Ele gera um link para mim, eu compartilho com quem eu quiser, eu posso tornar essa informação pública e eu pego, copio esse link, passo para alguém, tá? E essa pessoa, ele até me avisa, olha, você vai deixar tudo público? Não vai? Eu tenho que atualizar a informação de compartilhamento de cada uma das camadas. Segurança é importante, né, da informação. E passo esse link para a pessoa que eu quiser compartilhar essa informação. Simples assim, tá? Ou posso imprimir se eu quiser, enfim, eu tenho várias opções. E a gente endereçou mais uma forma de análise espacial. E, de novo, espero que vocês estejam tendo esse entendimento também, mas eu sempre vejo o quão mais fácil é fazer isso hoje do que era na época que a gente não tinha nenhuma solução de mapeamento online, né, pensada para
usuário com conhecimento mais básico mesmo, que tem que dar agilidade para fazer as coisas. O nosso quarto padrão, encontrar os melhores locais e rotas. A gente está falando de otimização. Se você tem uma frota que faz entrega, você sabe onde são os seus depósitos, você sabe onde são os clientes no qual você quer entregar os seus produtos, nada mais justo, nada mais faz tanto sentido do que você pegar e otimizar a melhor rota para cada um dos veículos da sua frota e otimizar o tempo que você vai levar para entregar, custo de combustível, enfim. Isso só para ficar num exemplo do que seria esse padrão. Mas o exemplo que eu vou dar para vocês não tem a ver com otimização de custo. Ele tem a ver com uma situação de emergência e é quase uma predição, mas entender quando um acidente acontece, qual o nível de proporção que ele pode tomar e qual é a área afetada que eu tenho que começar a trabalhar. Então, no nosso caso aqui, eu estou falando do acidente que a gente teve com rompimento de barragem em Mariana. Né? A gente sabe que a bacia do Rio Doce ela foi extremamente afetada e todos os municípios que fazem parte dessa bacia e municípios de outras áreas também, não dessa bacia hidrográfica somente. Né? Então, é um assunto bastante relevante para a gente ainda hoje. E eu vou trazer aqui para vocês o que é possível de fazer quando a gente fala desse caso. Aqui eu simplesmente localizei a área da barragem. Tá? Aqui a gente tem um mapa base que, óbvio, ele não foi atualizado ainda com esse acidente. Aqui vocês estão vendo a barragem como ela era antes do acidente. E o primeiro ponto que a gente vai fazer aqui é o seguinte. Eu sei que a barragem que rompeu é essa e ela rompeu nesse ponto. Tá? Essa é a única informação que eu preciso para começar a minha análise. E aí o passo seguinte é, olha, eu quero que você me ajude a traçar qual que é a jusante. Então, para quem não é da área, quando a gente fala de jusante, é a parte que flui as águas de um rio abaixo do ponto que eu estou marcando, então para onde o rio está fluindo de fato. Né? Então, essa direção a gente chama a jusante. E aqui eu posso dizer para ele, de um traçado que eu mesmo faço, que a gente mediu. Tá? Então eu posso dizer isso para ele do jeito que eu quiser. Geralmente a gente usa informação de quilômetros. Isso aqui só para dar uma informação, a gente sabe que ele desaguou mais ou menos aqui nessa região. Com essa informação aqui, só que ele meandra, tá? Tem que fazer com muito mais carinho do que eu fiz aqui. A gente sabe que foi cerca de 650 quilômetros. E aí eu simplesmente digo para ele que eu quero que ele trace para mim a jusante a 650 quilômetros de distância e que ele divida cada trecho para mim. Aí eu escolho a unidade que for mais interessante. Cada 20 quilômetros ele vai rachar, fazer um trem na linha para a gente, e ele executaria essa análise. O que é o resultado dessa análise aqui? Vou mostrar para vocês. O resultado dessa análise é informação respeitando a hidrografia, tá? O relevo da área, ele vai partir de um modelo digital de elevação, que também está por trás disso aqui, é um serviço, tá? E vai traçar para a gente a jusante com a divisão que eu coloquei aqui para vocês. A partir desse momento, eu trago informações que já estão aqui dentro do ArcGIS Online. Tá? Então, eu tenho uma camada com informação do número de residentes, tá? A média do número de residentes por município, por setor censitário também. E aí, num simples clique, eu consigo entender qual que é essa média. Eu posso ter informação também do poder de compra, que a gente sabe, quanto menor o poder de compra de um dado município, maior a chance dele ser grandemente afetado e ter mais dificuldade para ter resiliência, né, para lidar com esse tipo de desastre. Então, eu também consigo trazer essa informação do poder de compra per capita. Tá? No final, claro, aqui a gente está trazendo uma série de ferramentas e informações. Eu posso compartilhar isso já com uma visão mais organizada de tudo. Tá? Então, eu posso compartilhar ele numa aplicação como essa, no mesmo processo que eu falei para vocês. Então, eu vim aqui, fiz alguns ajustes, né, fiz algumas seleções, mas eu vim aqui, pedi para criar um mapa. Eu tenho a opção de criar um mapa para
fornecer informações sobre um local e eu escolhi fornecer informações de impacto, que é essa configuração de aplicação que vocês estão vendo, e o resultado foi essa aplicação aqui, na qual eu tenho a bacia, tá? A área de bacia, para a gente trabalhar a comunidade geográfica importante. Trouxe os municípios que foram afetados ou têm relação com o desastre, tá? Agregando algumas daquelas informações que a gente viu lá, de população, renda, tá? E, muito legal, eu posso habilitar a visão de mídia social. Então eu boto algumas tags e trago pessoas do Twitter, YouTube, Flickr, Instagram, falando coisas sobre a área e ajudando a gente a saber o que está acontecendo, né? Então, com isso a gente consegue criar essa relação entre melhores locais e, nesse caso, seriam melhores rotas de atendimento de emergência, fuga, enfim, objetivo de salvar vidas mesmo, né? E uma pessoa que não necessariamente teria conhecimentos profundos poderia ter realizado essa análise e ajudado, né, a criar um plano para atendimento das pessoas que foram afetadas por esse desastre. O último padrão que eu quero apresentar para vocês com direito a uma demonstração, ele é um padrão que ele já está na beira já de algum conhecimento prévio de análise espacial, mas no exemplo que eu vou dar para vocês, ele é até bem intuitivo, na minha opinião. Tá? E aqui além, a gente já fez agregação, a gente conseguiu transformar um dado pontual numa informação mais factível, que a gente conseguisse entender melhor, mas e se eu trabalhar com várias camadas de informação e quiser criar algum tipo de inter-relação entre elas, né? Então, o exemplo que eu vou trabalhar com vocês para isso são dados. No Brasil, a gente não tem essa informação pública, tá? Eu trouxe essa informação da cidade de Chicago, nos Estados Unidos. E o que vocês vão ver aqui é uma análise. Vou trazer para vocês aqui a tela. É uma análise criminal. Então, o que a gente tem aqui? Ele até está dando essa mensagem, o que acontece? Se eu tiver uma camada muito pesada, eu estou trabalhando com uma solução online, ele não vai fazer apresentar para vocês na tela 10 mil pontos, porque senão vai destabilizar a máquina de vocês. Mas para fins de análise, ele vai usar toda a informação que está na camada. Então, não se preocupem, não é preocupante esse tipo de informação. Aqui eu tenho informação D, tá? Começando. Deixa eu deixar o limite. Eu tenho a área que a gente vai trabalhar a nossa análise, tá? Uma área operacional aí. Eu chamei de Operação Canabrava, a operação, ela tinha o nome em inglês de Broken Bottle, mas o objetivo é o seguinte: eu tenho uma série de crimes violentos sendo registrados na época, no ano de 2014, de forma crescente, e eram crimes ligados a gangues, e ligados a consumo de álcool, ligado a uma série de outras questões, tá? E a gente vai começar a transformar essa camada de pontos em algo mais factível para a gente entender e também pronto para fazer comparações, tá? Então, o primeiro passo aqui é fazer uma análise na qual eu tenho a possibilidade de gerar um modelo que é localizar as áreas no qual esses pontos são mais incidentes, tá? No inglês, isso geralmente é chamado de hotspots. E ele traz uma visão para a gente de o quão confiável é aquela interpolação, aquele agrupamento que ele fez, tá? Eu faço a configuração, uso a área limite que eu acabei de mostrar para vocês, indico a camada que eu vou trabalhar, que eu já fiz para os crimes violentos, tá? E fiz também, vocês vão ver, para as áreas que possuem lojas que vendem bebidas alcoólicas, para a gente ver se realmente tem algum tipo de interação, tá? E o resultado que a gente vai obter, quando a gente olha isso, eu vou desligar a camada de ponto para vocês e vou mostrar a camada pronta. Já é uma visão em rede, na qual, deixa eu ligar, até fica mais fácil para vocês entenderem isso. Vejam, os pontos no fundo. Se não é muito mais simples para a gente entender que, e aí eu vou explicar um pouco da legenda para vocês rapidamente.
que eu tenho nas áreas vermelhas não só uma concentração maior de incidência, como pelo padrão espacial como elas acontecem, é realmente, e aí estatisticamente falando, com 99% de confiança de que, de fato, aquela é uma área mais suscetível ao acontecimento desse tipo de incidente. Tá? Isso é pela forma como eles estão concentrados. Tá? Não é ao acaso que eles estão ali. Realmente tem um motivo forte que deve levar com que esses locais tenham maior incidência de crime. A gente fez a mesma análise para pontos de bebida. Então eu vou ligar aqui para vocês de venda de bebida alcoólica. Aqui é a localização deles, tá? Uma nuvem de pontos. E eu tenho essa informação para lojas de bebidas alcoólicas. E aí, vejam como é que é importante, e isso é uma coisa legal, exige um conhecimento do que está acontecendo, mas você não precisa ter um conhecimento matemático de como realizar a fórmula, porque isso é feito pela própria ferramenta. Se a gente olhasse totalmente a olho nu, provavelmente a gente não ia perceber que nessa porção em vermelho é que existe uma concentração não aleatória das lojas de bebida. Então elas estão dispostas de uma maneira que realmente tem um significado. Né? Quando a gente fala isso, ele olhou para o padrão daquela área inteira, mas uma área que é bem evidente, olha esse comportamento aqui. Né? Geralmente, quando a gente tem esse comportamento de localização de lojas de um mesmo tipo, é porque é uma área que já é sabido que tem mais clientes, já é sabido uma série de coisas. Né? Qual que seria o próximo passo aqui? Tá? Eu não vou realizar essa ferramenta, eu vou mostrar o resultado direto para vocês. Era pegar e casar essas duas informações. Então, eu ia resumir isso para vocês derivando novos locais, tá? Mas qual que era o nosso objetivo aqui? Eu vou trazer o resultado final para vocês, porque senão a gente vai começar a ficar sem tempo. É a mesma lógica, tá? Quando eu pego essas camadas, e aí eu tenho a opção de filtrar e juntar cada uma delas, a gente vai perceber isso aqui, ó. Isso tudo a gente faz online, está na mesma ferramenta que vocês viram, eu não tive que sair para ir para nenhum outro lugar, tá? É só porque essas camadas são pesadas e a gente já está próximo de meio-dia. Eu falei para vocês que a gente estava registrando em 2014 um aumento dos crimes violentos. Isso geralmente nos Estados Unidos é ligado à atuação de gangues. Crimes violentos e participação em gangue é muito ligado também a um outro nível que a gente não viu ali pronto, que é o índice de pobreza, a quantidade de pessoas na linha da pobreza. Né? A violência acaba sendo um caminho, a gente conhece isso, essa fórmula no Brasil também, e nos Estados Unidos isso não é diferente. Quando a gente dá uma junção entre as áreas que ele encontrou muita significância da concentração, então aqui são locais que realmente o crime acontece, não é aleatório a forma ou os locais que eles acontecem, tem um padrão. A existência de lojas de vendas de bebidas alcoólicas aqui também não é aleatória, tem um padrão de colocação, como eu mostrei para vocês, e pobreza também tem um comportamento no qual em muitos casos, áreas mais pobres chamam pessoas do mesmo poder aquisitivo e isso gera uma série de, vamos dizer assim, zonas isoladas que replicam esse acontecimento. Né? E são geralmente os locais principais de gangue. Quando a gente faz um overlay disso, e ele está dando passo a passo aqui, é uma daquelas ferramentas de análise, olha o que a gente encontra. Que possivelmente, tratando desses três níveis que a gente falou, essas áreas são as áreas coincidentes no qual os três casos acontecem. Alto índice de pobreza, existência de grande quantidade de lojas de venda de bebida alcoólica e crimes violentos. Se eu tenho escola que, se eu não tenho patrulhamento, automaticamente eu já posso gerar um relatório e dizer, olha, preste atenção nessas áreas, porque essas áreas são importantes. Né? Então, assim, isso foi só um insight, a gente pode repetir isso infinitas vezes para conseguir mais áreas, mas a gente pode fazer tudo isso usando essa ferramenta online que eu acabei de mostrar para vocês e compartilhar isso com quem a gente quiser. Tá? O mapa nem está salvo, mas salvando o mapa a gente consegue compartilhar isso aqui, botar como análise criminal. Vou mostrar para vocês.
Isso aqui é importante na hora de buscar dentro da ferramenta, as camadas que vocês criaram. E aí, de novo, além disso, como eu estava dizendo para vocês, se eu coloco ele aqui como público para todo mundo, eu posso anexar, eu vou atualizar aqui o compartilhamento. Isso aqui é legal, principalmente para quem precisa tornar essa informação pública. Eu posso anexar essa informação aqui direto num blog. Às vezes alguém já teve experiência, um site da empresa, ele gera um códigozinho para a gente em HTML que você pode entregar para alguém da sua TI, ó, coloca o mapa lá que ele vai ficar dinâmico como uma janelinha dentro do site. É uma outra opção de compartilhar. Tá? Bom, vou voltar para a minha apresentação para a gente terminar. Tá? A gente viu 4 padrões. O quinto padrão, e vocês já viram que tem um certo grau de um pouco mais de complexidade, que exigiria a gente ficar um pouco mais de tempo conversando no padrão anterior. Quando a gente fala de previsão, é mais sério ainda. Porque aí eu vou entrar com estatística espacial, e eu digo para vocês, se é um assunto relevante, fala para a gente mapeia isso, e vai ser o maior prazer fazer uma apresentação só focada em como realizar previsões usando ferramentas de estatística espacial e outras derivações de ferramentas de análise espacial. Tá? O meu objetivo no final para vocês e colaborem com a gente agora, a gente vai voltar para algumas questões, que vocês tenham achado que realmente mudou, que está muito mais fácil. Apresentei ferramenta para vocês de como fazer isso, um pouco do passo a passo. Né? Isso tudo tem documentação online. Tá? Então, com toda essa nova visão que eu apresentei para vocês, a gente vai soltar uma sequência de perguntas. A primeira é a seguinte: hoje, quantas pessoas na empresa de vocês são responsáveis por realizar análises espaciais? E aí as opções: 0 a 5, 6 a 25, 26 a 50 ou mais de 50. O Croft vai soltar para a gente a enquete, e aqui eu estou perguntando isso para vocês principalmente pelo seguinte: a gente sabe, análise espacial é um nicho, muitas vezes a gente sobrecarrega o especialista para fazer análises repetitivas, gerar mapa temático, que é uma coisa que, depois do dado todo pronto e criado, se for para uma coisa rápida, não for para uma impressão, para uma publicação, a gente pode entregar para o usuário final fazer. Então, quantos de vocês estão sendo onerados aí? Quantas pessoas são na empresa que só fazem isso? Responde aí para a gente, para eu ter uma noção desse público. Já já a gente vai encerrar essa pesquisa. Conhecer um pouco. E aí, na próxima pergunta, vocês vão entender o porquê do motivo. Mais 5 segundos e a gente vai encerrar agora. Bom, não era... esperava esse resultado. A maioria que trabalha nas suas empresas com análise espacial é um grupo de até 5 pessoas, isso representa 80% das pessoas que votaram no nosso webinar. 14% são de 6 a 25 pessoas, 2% de 26 a 50, e a gente teve 4% no qual são mais de 50 pessoas na empresa que trabalham com análise espacial. E qual que é o meu foco, inclusive com a próxima pergunta? Será que com o que vocês viram hoje, não é possível passar e dar o poder para o usuário final, fazer as suas próprias análises e transferir para eles essa capacidade para vocês focarem em coisas mais complexas, como é o caso de análises preditivas e outras coisas mais? Então, para a gente ter essa noção, né, compartilhar com todo mundo. Quantas são as pessoas na empresa de vocês hoje que consomem os mapas e análises que vocês geram na empresa? Quantas são elas? Dá uma visão para a gente. São até 10 pessoas, de 11 a 50, 53 a 100, mais de 100. Quantas pessoas vocês servem na organização de vocês quando vocês entregam uma informação? Eu acredito que um mapa, um relatório que vocês criem deve correr aí na mão de bastante gente, né? E se não corre, eu espero ter dado para vocês hoje novas formas de compartilhar isso de maneira dinâmica, né? Nada melhor do que vocês não terem que refazer um mapa temático toda hora. Poder entregar um link e se tiver alguma alteração a pessoa vai conseguir acessar o mapa sempre mais atual, né? Já já a gente vai encerrar, contando mais 5 segundos aqui. E o Croft vai encerrar para a gente.
legal. A gente teve um número bastante grande, de 0 a 10 pessoas, que consomem esses mapas. Gente, vamos usar esses insights que eu passei para vocês, inclusive contem com a gente, para compartilhar o trabalho de vocês com mais pessoas. Quanto mais pessoas na organização, na empresa de vocês usarem o que vocês produzem, mais relevante é o trabalho de vocês e mais legal ou mais complexas vão ser as coisas que vocês vão poder fazer com o aumento da demanda. Então, use esse conceito de compartilhar, dar a possibilidade do usuário final de vocês criar os mapas temáticos, vocês só deixam a informação organizada, tá? E aí, além de 61, a gente teve 24, que foi de 11 a 50. De 51 a 100 pessoas que utilizam mapas na empresa, a gente teve 5% e 9% no qual são mais de 100 pessoas, tá? E eu vou para a minha última pergunta, que é o seguinte: eu mostrei um monte de coisa para vocês num tempo super, super apertado. A gente já conseguiu ter uma visão muito boa de como é o uso dos mapas e da análise espacial na empresa de vocês hoje. Então eu queria oferecer e saber quantos de vocês gostariam de receber mais informações, né? E aí, informações é enviar documentação. Quantos de vocês já gostariam de saber quais são essas soluções que eu mostrei, conhecer valores, já estar em contato com alguém da nossa equipe comercial, tá? E para os que não gostariam de receber um contato ativo nosso, mas registrar o interesse para a gente mandar pelo menos links e mais informações para vocês começarem a conhecer mais. A gente já vai encerrar e o Croft vai encerrar para a gente a pergunta agora. Perfeito. Bom, uma grande gama de pessoas quer mais informação. Para as que não estão confortáveis, não desejam receber um contato agora, querem saber mais, eu coloquei um link na tela para vocês. Essa solução tá a plataforma ArcGIS com todo o software que é necessário para vocês criarem suas análises, compartilharem, terem habilidades, tanto para você que é especialista, quanto para você que não é especialista em GIS. Está disponível para fazer um trial de 60 dias. Eu coloquei aqui na tela para vocês um QR Code ou esse short link que vocês estão vendo, que é rápido de anotar. O Croft também pode passar para vocês o site da imagem, onde vocês vão achar isso, que é o img.com.br/arquigis. Lá vai ter uma abinha escrito teste grátis, e aí vocês vão poder acessar o trial e conhecer mais, ter referência para documentação, receber uma série de informações, tá? Bom, é isso. Queria agradecer a participação de vocês e agora ver se tem perguntas, ouvir os comentários de vocês, enfim. Hora da gente, vou voltar aí para o Alexandre para a gente começar a interagir. Legal, Caio. Aqui é o Alexandre novamente. Obrigado pela apresentação. O último link ali que você colocou na tela, eu digitei, mandei para o pessoal no chat, né? O Croft também colocou o link da imagem direto, né? Obrigado, Croft. Então tá aí, pessoal, para vocês no chat os links que o Caio comentou do teste, né? Da versão trial. Tá aí disponíveis para vocês os links para vocês clicarem e acessarem rapidamente, tá? Caio, Victor, obrigado pela apresentação. É muita informação, né, cara? Você mostrou exemplos, mostrou aplicações práticas e é bastante informação mesmo. Felizmente a gravação vai estar disponível, né, pessoal, para vocês reverem depois ou compartilharem com quem vocês quiserem, tá? Porque realmente o Caio passou bastante coisa para nós, então é difícil absorver tudo assim em apenas alguns minutos, né? Mas obrigado, Caio, pela apresentação, muito boa mesmo, de verdade, o pessoal gostou bastante, a gente consegue ver isso pelo chat, né? Várias sugestões, várias perguntas aqui também. Olha lá, Caio, uma sugestão legal aqui das pessoas. É uma ótima ideia um webinar de estatística espacial, né? Então essa é uma sugestão bem bacana, Caio, para um futuro webinar aí, né? Pessoal, vamos aqui fazer algumas perguntinhas então, antes da gente encerrar, tá? Convido que vocês fiquem mais uns 5 minutos com a gente, pelo menos, que depois a gente libera todos para o almoço, tá? Vamos lá então, Caio, para as perguntas? Vamos lá. Beleza. Vamos aqui então. Vou na ordem cronológica do mais antigo para o mais recente, tá? Pergunta aqui, o Fábio mandou 2 perguntas. Qual ferramenta você estava usando? O Power BI da Microsoft
ou uma ferramenta disponível em qualquer Excel do Office 365? Foi o Paulo, é isso? Desculpa, perdão, Fábio. eu perdi o nome. Fábio. Fábio. Oi, Fábio. A ferramenta que eu estava usando no começo, ela chama Azure Maps for Office e ela é uma ferramenta que habilita aquela aba, como eu estava mostrando para vocês, dentro do pacote Office, mais especificamente do Excel e do PowerPoint. E ele é uma ferramenta que está disponível para qualquer usuário da plataforma ArcGIS que tenha ou o ArcGIS Desktop, ou o ArcGIS Server, ou o ArcGIS Online, desde que esses produtos estejam com a manutenção em dia, tá? Então basta ter um desses produtos, está com a manutenção vigente e sem nenhum custo adicional você pode usar essa ferramenta para o Excel, tá? Obrigado, Caio. Obrigado pela resposta. Mais uma sugestão da Bárbara, aqui bem legal também. Sugestão do webinar: análise espacial em empreendimentos lineares, por exemplo, ferrovias, linhas de transmissão. Legal, a Bárbara deve trabalhar aí com infraestrutura, né? Obrigado, Bárbara, pela sugestão. Pergunta aqui do Jorge Campelo. Sobre o ArcGIS Online, como faço para adquirir créditos para uso do sistema? Jorge, muito obrigado pela pergunta. O ArcGIS Online ele permite que você compre blocos de crédito de 1.000 créditos a qualquer momento. Então, basta você entrar em contato com a imagem e a qualquer momento você pode comprar quantos pacotes de 1.000 créditos você quiser, tá? Simples assim. A gente, inclusive, para quem gosta ou quer trabalhar com a tecnologia Não aparece ESRI, o horário que a pessoa mandou a pergunta, né? não, pelo menos não para mim. Inclusive, para quem Tá. gosta ou trabalha com desenvolvimento, o Croft vai até colocar para vocês aí no chat, a gente tem uma opção do ArcGIS Online para desenvolvedores, que tem uns planos bem interessantes para vocês criarem as próprias aplicações de vocês. Então, se vocês acessarem developers.arcgis.com, vocês vão conseguir ter todas essas informações. É bem legal, tá? Ok, Caio, obrigado. A pergunta do horário não era para você, eu achei que meu microfone estava no mudo. Desculpa, perguntei para o Guilherme aqui. Não, é que tem a próxima pergunta aqui do Marcelo, né? Ele pergunta o seguinte: esses serviços já têm prontos ou precisam ser desenvolvidos para análise? É que eu não lembro bem que horário que ele perguntou, né? Para você se situar aí fica um pouco difícil agora. Você sabe do que ele está falando, Caio? Eu imagino, mas eu vou dividir essa pergunta Tá. em algumas respostas e talvez ajude até bastante gente. Quando vocês estão Perfeito. utilizando o ArcGIS Online, por exemplo, que foi a ferramenta que a gente usou o tempo todo, eu vou compartilhar minha tela de novo com vocês, só um instante, para vocês entenderem um pouco melhor do que eu estou falando. Deixa eu voltar aqui com uma opção. Notem a tela que vocês estão vendo. Então é o seguinte, as camadas que vocês estão vendo, vamos melhorar. A camada que você está vendo no fundo agora é um base map e isso já vem com a solução. A gente, inclusive, conta com todas essas opções aqui de base maps. E a gente vai falar em breve, no próximo webinar, a plataforma ArcGIS está trabalhando com um novo formato de dados para mapas base que chama Vector Tiles. E ele é muito eficiente, ele tem uma qualidade de imagem excelente para monitor de alta resolução. Enfim, isso vai gerar para a gente mais opções aí de mapa base para a gente ajudar a compor os nossos mapas temáticos. Essas aqui, por exemplo, que vocês estão vendo, que eu vou habilitar agora, são camadas que eu tinha, informação que eu trouxe da minha base, né? Então pensem em vocês, eu sou uma Secretaria de Segurança Pública, eu tenho informação de ocorrência de crime via boletim de ocorrência, eu sei a área de atendimento da minha secretaria, eu sei informação que eu obtive com o governo do estado, por exemplo, de todas as lojas que estão habilitadas a venderem bebidas alcoólicas, essas são informações minhas, tá? E as demais são informações que eu gerei, como essa daqui, por exemplo, usando as ferramentas de análise, que já estão aqui dentro. Toda vez que eu clico na opção análise, ela abre para mim várias opções de análise. Todas elas já vêm por padrão, eu não tive que desenvolver nada disso.
e todas elas têm um passo a passo, todas elas têm um help. Se você tiver dúvida, é só clicar na janela de informação e ele ajuda você a entender o que é o passo que você tem que fazer, para que serve aquela informação, tá? Então, eu não sei, imagino que seja daí que veio a pergunta dele, Alexandre. Se não for, fala de novo aí que a gente se aprofunda um pouco mais. Perfeito, perfeito. Obrigado, Caio. Acho que foi bem respondido, né, Marcelo? Se você quiser comentar alguma coisa aí, acho que o Marcelo está com a gente ainda. O chat está à disposição, tá? Caio, muita gente pergunta se existe o Esri Maps para Mac. É uma pergunta bem recorrente aí. Sim. Hoje a gente conta com algumas apps para trabalhar na plataforma Mac, tá? O Esri Maps como um todo, ele não são todos os componentes dele que vão trabalhar na plataforma Mac, porém tem um grande detalhe. Muito do que vocês viram aqui é via navegador. Então independe do sistema operacional. Se você estiver usando Linux, se você estiver usando Windows, se você estiver usando Mac, você vai poder acessar o ArcGIS Online, usar aquelas análises que vocês viram. Não tem dificuldade nenhuma em fazer isso. Mas, independente dessa questão, como eu estava falando para vocês, muitas das apps que a gente produz, alguns já devem ter ouvido falar, a gente tem app para coleta de dados em campo, que é o Collector for ArcGIS, a gente tem app para coleta de dados através de questionário, que é o Survey 123, entre outras apps, todas elas estão disponíveis para a plataforma iOS. E aí eu quis trazer aqui para vocês um outro detalhe, a gente tem todas as funcionalidades da plataforma ArcGIS disponíveis para, caso vocês precisem desenvolver alguma coisa que essas apps não atendam, prontas para qualquer pessoa pegar e criar soluções para o ambiente iOS, por exemplo. Tá? Então a gente é totalmente amigável ao Mac, apenas algumas soluções que não estão disponíveis hoje para esse sistema operacional. Legal, Caio, legal. Muito bem explicado, valeu. Pessoal, a gente já está com o horário avançado, mas tem 3 perguntas aqui que a gente não queria pular, que são bem legais, tá, Caio? Eu vou fazer elas, Claro. vou reproduzir todas aqui, daí você fica à vontade para respondê-las, né, na medida do possível aí. O Cleiton gostaria de saber, no caso da dengue, né, que parâmetros ele pode utilizar para fazer previsões de vetores localizados, esse é o Cleiton. O Marcelo gostaria de saber como importar uma planilha de Excel para o ArcGIS Online, com pontos de lojas, né? Acredito que seja simples. E a Renata Santana gostaria de saber da utilização do ArcGIS Online para fins didáticos, né? Para educação. Se você não lembrar de algum nome aí, só me chame. Não, sem problema. Tô com a minha cola aqui na tela. Marcelo e a Renata, tá? Eu tô com a cola aqui na tela. Cleiton, sobre a dengue, o que vai acontecer? Eu não sei que tipo de informação você tem disponível além do DataSUS. O DataSUS hoje, na plataforma online deles, eles exibem os casos com agravo de dengue por município. Então, dependendo da análise que você for fazer, talvez não seja suficiente. Algumas secretarias de saúde estaduais, se eu não me engano, a de Goiás tem isso, oferece algumas informações pontuais. Por quê? Quanto maior a granularidade da informação, ou seja, se a informação que você conseguir for pontual, descoberta de focos do mosquito, que é o vetor da doença, qualquer coisa, ou pontos que representem casos confirmados, enfim, qualquer um desses que você puder trabalhar de forma pontual, e aí eu desconheço hoje no DataSUS essa informação, acho que talvez você consiga ver a Secretaria de Saúde de um estado em específico, que seja alvo da sua pesquisa, você pode trazer e replicar até alguma das análises que você me viu fazer, o exemplo lá do PAC, agrega aquilo por estado, por município, por setor censitário para trazer as informações do censo demográfico para te ajudar a caracterizar e criar perfis das vítimas ou de criadouros, tá? Então dá para fazer bastante coisa. Marcelo, sobre a forma de pegar uma planilha do Excel com pontos de loja, por exemplo, e publicar no ArcGIS Online. A gente fez isso na segunda apresentação. Então, rapidinho, se trata do seguinte: eu tenho uma planilha aqui, que você está vendo na tela, eu preciso ter ou endereço com o nome da rua, número. Se eu não tiver número, tudo bem, só não vai ter uma precisão muito boa. Para os casos que eu tenho bairro, ótimo. Para os casos que eu tenho CEP, melhor ainda, e sempre informação de qual é a cidade e qual é o estado, tá? Se você tiver o lat long,
melhor dos mundos. Feito isso, eu clico aqui nesse botão adicionar mapa, direto do Excel, tá? E quando ele faz isso, ele vai detectar a sua tabela. E aí basta você dizer se você está trabalhando com coordenada ou endereço. Se eu digo que é endereço, ele vem para cá, pergunta para mim se todos os pontos que eu vou trabalhar são de um país só. Eu digo que sim, né? Porque isso ajuda ele a melhorar a taxa de locais encontrados, né? Faz uma busca mais específica. E eu aponto qual é o nome do campo que está com o endereço, qual que está com a cidade, qual que está com o estado e qual que está com o CEP, tá? De preferência, é legal ter todos esses aqui. Cliquei em adicionar dados, ele imediatamente vai adicionar os dados para a gente no mapa, tá? E é isso, simples assim, tá bom? Renata, respondendo você, a gente tem sim uma política de soluções para fins didáticos. A gente tem ela sendo usada hoje em instituições de ensino de diferentes níveis, educação fundamental, educação ensino médio, ensino fundamental, universidade, tá? Então, se você quiser entrar em contato com a gente para se informar mais, saber quais são as opções de aquisição e tal, fique à vontade, a gente tem e é um público super importante para a gente. Legal, Caio, aqui é o Alexandre de novo. Obrigado. Acho que a gente respondeu as principais perguntas, né? Algumas mais pontuais, aí mais específicas, o CREF estava respondendo, né? Eu também tentei responder algumas pessoas aí. Pessoal, a gente já vai encerrar, né? Só quero passar alguns recados finais aí a todos e agradecer, Caio, pela palestra, foi excelente mesmo. Eu diria que a ESRI, nos últimos anos, está com certeza democratizando a análise geoespacial, né? Eu acho que as tuas considerações finais podem ser nessa linha, né? E também, se que você quiser ainda deixar algum recado, deixar algum convite para o pessoal, vou deixar aí a palavra aberta a você agora ainda, Caio. Obrigado, Alexandre. Minhas considerações finais vão ser bem rápidas, nessa linha mesmo que você acabou de citar. Eu queria convidar vocês e pedir, disseminem a importância do uso da análise espacial. Principalmente vocês que são pessoas formadas na área, sabem o quanto isso é fundamental para a gente melhorar o nível de tomada de decisão que a gente tem, e é ótimo a gente conseguir dar acesso para quanto mais pessoas, melhor, de usarem essas ferramentas, né? Não é para todo mundo ser especialista, mas é para as pessoas usarem. A gente já usa hoje no nosso dia a dia para fazer roteirização, para compartilhar uma localização com um amigo. Vamos usar também para fazer algumas análises mais simples, tá? E aí, por fim, eu quero deixar esse site aqui para vocês, que é um conteúdo gratuito da ESRI, tá? Para vocês fazerem cursos, saberem usar essas ferramentas que eu apresentei para vocês. Aqui tem um passo a passo excelente, eles permitem que vocês baixem os materiais, é um ótimo uso do trial que eu passei para vocês, usar cada um desses exemplos aqui de casos, muitos deles reais, saber como aplicar mesmo a geografia no dia a dia de vocês. É isso, lembrando que, precisando falar com a gente, o nosso contato está aqui, seminário@mg.com.br, e mais uma vez, muito obrigado por ter ficado conosco até meio-dia e 22, e obrigado pela oportunidade também que o Mundo Geo ofereceu para a gente. Legal, Caio. Obrigado de verdade. Só lembrando que a gente vai encerrar, né? Só lembrando que o Caio vai estar com a gente em Curitiba, aqui no evento chamado Drone Show Curitiba. Apesar de se chamar Drone Show, a gente vai ter também um seminário sobre informações geoespaciais e a gente vai ter um curso também de análise geoespacial, tá? Então, quem estiver aqui na região está convidadíssimo a participar do Drone Show Curitiba, tá bom? Obrigado, Caio, obrigado à Imagem por estar conosco. Só quero aqui apresentar o próximo webinar, então eu vou compartilhar minha tela rapidamente para liberar todos para o almoço, tá? Pessoal, a gente vai mandar a gravação por e-mail, né? Se alguém estava com a tela um pouco embaçada aí, não se preocupe, na gravação vai estar perfeito, tá? Quem se conectou vai receber os certificados de participação, sabemos que são importantes, né? A gente vai enviar, aqui a Mundo Geo vai gerá-los e enviar na próxima semana, tá bom? E pessoal, como eu já comentei aqui do Drone Show Curitiba, vai acontecer em breve, nos dias 9 e 10 de março, são as últimas vagas disponíveis para os cursos e os 2 seminários, tá? Então eu já mandei o link no chat para vocês conferirem, né? Então estão todos convidados a participarem aqui conosco. O Caio Victor vai estar aqui apresentando uma palestra no dia 9, tá? E no dia 10, aliás. E o Mundo Geo Connect, que está chegando, né, o maior evento aí
de Tecnologias Geoespaciais da América Latina. Vai ser de 10 a 12 de março, não, pessoal, desculpa. Vai ser de 10 a 12 de maio, errei aqui na minha tela, né? Não é março, é 10 a 12 de maio, lá em São Paulo, tá? E vai acontecer junto com o Drone Show, com a segunda edição do Drone Show. O evento já está com a feira 90% ocupada, então vai ser muito legal. A imagem vai estar lá com uma participação super especial, tá bom? E o último recado é que vai acontecer uma troca de preços daqui 5 dias, né? No final do mês a gente acaba ajustando os valores. Então, pessoal, se vocês puderem garantir a sua vaga aí nos próximos 5 dias, até o dia 29 de fevereiro, isso é válido para os 3 eventos, tá? A gente espera vocês lá. A feira de Curitiba é gratuita. Se vocês não puderem participar dos cursos, venham pelo menos conhecer a exposição de drones, né? Que vai acontecer aqui em Curitiba, lá no Instituto de Engenharia do Paraná, tá bom? E a Feira Mundo Geo Connect Drone Show, quem já foi sabe que é muito legal, muito grande. É uma feira que acontece de tudo lá, negócios, enfim, é muito bacana mesmo, tá bom? Próximo webinar sobre novidades do ArcGIS. Estão todos convocados a participar. Vai ser no dia 16 de março, a partir das 11 horas, tá? Vocês vão conhecer tudo sobre o novo ArcGIS. Então vai ser mais uma oportunidade muito legal da gente conversar um pouquinho aí sobre geoprocessamento, sobre análises geoespaciais, tá bom? Já está disponível para inscrição, né, esse webinar. Se vocês conferirem lá em mundogeo.com/webinar, vocês já conseguem garantir uma vaga, beleza? Pessoal, obrigado pela participação, pela presença de todos. Eu vou liberá-los para o almoço agora. Obrigado por quem ficou conosco até agora. Sabemos que atrasou um pouquinho o início, por causa de alguns probleminhas que a gente teve, mas fora isso foi tudo bem, foi tudo legal, né? A palestra foi muito boa, espero que vocês tenham gostado, tá bom? Semana que vem vamos ter um webinar sobre drones, pessoal, sobre drones na agricultura. Tá todo mundo falando nisso aí, televisão, rádio, enfim, todas as mídias estão falando sobre drones na agricultura, então vocês estão convidados a participar conosco. Quarta-feira que vem, a partir das 11, tá bom, pessoal? Drones na agricultura. E no dia 16, webinar sobre o ArcGIS 10.4, beleza? Bom almoço para todos, pessoal. Obrigado pela participação. Precisando da Mundo Geo, estamos à disposição de todos aqui, beleza? Um abraço a todos, uma excelente quarta-feira. Tchau.